Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10 e verso 11. E diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aquele que dá semente ao que semeia. Só recebe semente quem semeia. As sementes são dadas para semear, para lançarmos. Tudo que Deus nos dá são sementes na nossa vida. E quando nós somos generosos, nós semeamos, Deus faz com que essas sementes dê fruto. E diz que Ele nos enriquece. Riqueza aqui não é só material. É todo tipo de riqueza que Deus pode nos dar. Sabedoria, capacidade, inteligência, capacidade de governo, tudo que Deus nos dá, saúde. É riqueza que Deus nos dá. A palavra, os dons, tudo é o que Deus nos dá. Diz que Ele nos enriquece. Diz o texto que Ele nos enriquece para toda generosidade. Para a gente continuar semeando. Nós temos semente porque Deus nos deu. E nós semeamos e Ele nos dá mais para semear. Aquele que retém a semente morre e não produz seus frutos. Que você possa ter um coração generoso na obra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Semeadura financeira na vida da igreja, na vida do reino de Deus. Que privilégio nós temos de sermos participantes, contribuintes no reino do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de contribuir com nossos dízimos, com as nossas ofertas, ó Deus, no reino do Senhor. Abençoe, ó Deus, o uso dessas finanças. Santifica aqueles que dele usam e daqueles que dele recebem, que possam ser supridos. Abençoe também, ó Deus, aqueles que têm contribuído, recebido boa semente e com generosidade devolvido ao Senhor. Potencializar essa semente no reino do Senhor. Abençoe cada um, continue suprindo, dando saúde e graça, abrindo-lhes portas, ó Deus, no trabalho, ó Deus, portas de suprimento, de sustento, ó Deus, e que possam, com a sua generosidade, atender a muitos em suas necessidades. Usa os dons da igreja, ó Deus, usa, ó Deus, a capacidade de cada crente em multiplicar a sua semente. Oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos cantar mais um hino, trazendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Deus, pelas promessas de Deus, tens nos
Convido à frente as nossas crianças, nós vamos orar com elas. Por favor, podem sentar aqui. Convido o tio Xande a vir orar pelas crianças nessa noite. Que coisa boa! Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, queremos te agradecer por nossas crianças, queremos te agradecer, queremos te pedir mais crianças nesta igreja. Quero te pedir também pela equipe que vai ficar neste momento com cada uma delas, que o Senhor possa instruí-los, eles possam falar de Ti, da Tua palavra, e que isso seja apenas o começo, que em casa também essas crianças possam continuar recebendo da Tua palavra, da Tua instrução. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Final do mês, meus irmãos, nós temos aí a nossa conferência missionária, dia 28, 29 e 30 de outubro, sexta-noite, sábado, o dia inteiro, e o domingo. Você precisa divulgar, precisa estar presente, participar, orar, interceder pela nossa conferência missionária. O nosso tema esse ano é Missões Urbanas, conectando a nossa cidade com Cristo, conectando nossa cidade com Cristo. Queremos ter os olhos focados nas necessidades dos campos nessa cidade. Há moradores de rua, há hospitais que há pessoas internadas e precisam de uma capelania eficiente, missionária. Há muitos lugares, centros de recuperação de dependentes químicos, independente do álcool. Há tribos urbanas em nossa cidade, como skatistas, surfistas. Temos aí aqueles que estão aprisionados no tráfico. Há imigrantes. Há um desafio missionário gigante em nossa cidade, fora o olhar externo missionário. Então, nesses dias, nós estaremos aqui sendo inspirados pelo Senhor, ministrados por diversas oficinas, diversos irmãos, para que nós possamos sermos missionários mais eficazes em nossa geração, esse chamado do Senhor. Então, divulgue, pegue mais informativos para você levar e distribuir, tá bom? Nós temos mandado a logo aí da arte da conferência. Ao você receber, espalhe para os seus contatos, convide de outras igrejas. É uma oportunidade das igrejas ser desafiadas para a obra missionária. Eles precisam se inscrever para estarem aqui. Lá tem o e-mail, o telefone da igreja para se inscrever, não tem custo. Nosso objetivo é atingir o maior número de pessoas com esta conferência missionária, a nossa grande conferência no ano, e todos nós precisamos estar engajados como igreja presbiteriana de São Vicente para divulgar, participar, interagir e orar muito pela conferência, orar pelos nossos preletores, pelas bandas que irão ministrar aqui nesses dias. Então tem toda uma programação envolvida. O ano passado foi uma bênção, poderíamos ter lotado isso aqui todos os dias, desde a sexta-feira. Tem gente que acordou, já era sábado à tarde, perdeu uma oportunidade excelente, oficinas maravilhosas tivemos aqui. Tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, meus irmãos, Ele vai nos cobrar um dia. Oportunidade de capacitação. Ele falou assim: olha, eu pus na sua igreja, tinha condição de você estar lá e você não esteve, você resolveu fazer outra coisa. Amado, essa agenda você tem que fechar todo ano, a estar presente e participar. Então eu desafio você
a estar na nossa conferência aí no final do mês. Fique atento às programações que estão no seu informativo, tá bom? Os desafios que nós temos, as programações regulares da igreja. Você que nos visita, nossos convidados, aqueles que nos ouvem, Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família, é uma alegria recebê-lo aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, no livro de Esther, capítulo 4, há algumas curiosidades interessantes neste livro, porque ele é o único livro das Escrituras que você não vai encontrar a palavra Deus nele. Nele também está o maior versículo das Escrituras, capítulo 8, verso 9, também tem um versículo gigante aí, e é um texto que às vezes para nós parece fora do contexto das demais Escrituras, mas quando nós vamos ver a história da restauração, do renovo, da providente mão do Senhor na vida de Israel, aqui através de uma rainha, nós vamos ver a mão do Senhor. E é por isso que nós, nesta noite, vamos meditar nesse texto tão maravilhoso, que é o livro de Esther. Vale a pena você, durante a semana, dar uma lida nesse livro, conhecer essa história linda aí do livro de Esther. Capítulo 4, eu lerei, os irmãos ainda sentados, acompanhem, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e a tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei por aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito para se publicar em Suzã, para os destruir, para que os mostrasse a Esther e o fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque, e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, ou para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos.
depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Versículo 14, todos juntos, vamos lá? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Última parte. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração, nesta noite, ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante desta história tão bonita, tão preciosa, que é a história, ó Pai, do povo judeu, cativo, oprimido, e que recebeu do Senhor um grande livramento, através deste servo teu, Mordecai, daquela rainha Ester. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas naquele tempo, como o Senhor levanta hoje. O Senhor fala no nosso coração, para que saibamos o nosso tempo, e possamos no nosso tempo, interagir e responder ao teu chamamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diz o texto: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amados, há uma palavra na física, em inglês, a palavra é momentum. Essa palavra fala sobre três coisas. Fala sobre um movimento quando há velocidade, peso e força. Velocidade, peso e força. Há uma locomotiva em Nova York que, quando ela está estacionada, um pequeno calço de madeira colocado ali entre o trilho e uma roda deixa aquela locomotiva numa inércia, parada, nada move ela dali. Ela mesma não tem força de sair por causa daquele calço. Toneladas e toneladas e toneladas de ferragem e de outras estruturas são incapazes de se mover por apenas um calço de madeira. Mas quando aquela locomotiva, ela entra em torque, com todo o seu peso, com toda a sua velocidade, com toda a sua força, com toda a força dos motores ali, quando ela está no seu momentum, essa é a palavra, peso, velocidade e força, nada para aquela locomotiva. Se você colocar uma parede de 5 metros de concreto, ela vai passar, porque ela está no seu momentum. É o tempo marcado por peso, velocidade e força. É aquela ação. A Bíblia diz que Jesus veio no momentum, na plenitude dos tempos. Era o tempo exato. Tudo conspirou para aquele momento. Talvez você entrou aqui nesta noite e Deus separou esse momentum para você. O seu tempo. O tempo para te transformar e te usar. Nem mais nem menos, na medida certa, no tempo certo, da maneira de Deus. Da maneira de Deus. Amados, a história de Ester se dá num período do rei Assuero, período em que o Império Persa
naqueles cativeiros, ou no cativeiro em que a nação estava, cativeiro babilônico, que foram reinos, impérios tomando impérios. A nação ficou cativa muitos anos ali, foram 70 anos de cativeiro, e por causa da dureza do coração, o império persa se levanta nesse período, domina, o rei Assuero assume o trono, e ele passa a governar, a dominar, desde a Índia até a Etiópia, e ele domina todas aquelas regiões, com grande poder. Ele impõe ali a sua nação, e ele era um rei altivo, um rei que se preocupava também com a beleza, com outros cuidados, e ele compõe um grande time, monta um grande time para cuidar das suas belezuras, suas esposas. A primeira delas, né, Vasti, uma rainha belíssima, uma mulher linda, mas insubmissa. Por isso, o rei colocou ela de lado, afastou, e empreitou de conseguir agora uma outra rainha. Faça um concurso de beleza na nação, nos reinos, e vão encontrar aí meninas virgens que tivessem beleza suficiente para se apresentar diante do rei. E dentre essas que poderiam se apresentar ao rei nesse concurso, uma jovem judia de nome Radassa, uma da tribo de Benjamim, órfã, que havia sido criada por seu primo Mordecai ou Mardoqueu, depende da sua versão, aí você vai receber esses dois nomes aí diferentes. É criado pelo seu primo. Essa moça passa, depois de se chamar Esther, já nessa terra de cativeiro, né, e vem tornar-se a nova rainha daquele império. A rainha daquele império não tinha tanta autoridade quanto em outros lugares. Até para se apresentar diante do rei, tinha que ter autorização do rei. O rei tinha que estar de bom humor. Na verdade, ela era quase que uma serviçal do rei, de um escalão mais alto. Naquela cidade, chamada cidadela de Suzã, ali estava estabelecido o governo, o reino, e dentro do reino, o homem mais importante após o rei era Amã, um homem mau, um homem que queria ser, ele tinha uma vaidade pessoal, ele queria ser adorado, queria que as pessoas se prostrassem diante dele. Ele funcionava como um capitão, como um general, e onde ele passava, as pessoas precisavam se prostrar diante dele, mas todos os povos cativos faziam isso, menos os judeus. Os judeus não se prostravam diante dele, e nem aquele que ficava sempre perto do palácio, chamado Mordecai. Esse homem ficou muito enciumado, furioso, ele passou a odiar os judeus, e ele tramou um plano. Um dia que o rei estava distraído, ele apresenta um plano, um mandato de exterminação do povo judeu. Bom, eu não sei se ele sabia ou se não sabia, que inclusive a rainha era judia, que o rei comeu mosca, namorou demais e perguntou pouco, né? Conversou pouco. Tem gente que casa sem conversar, quando vai conversar não sabe se era aquilo que queria realmente. Tem muito isso, né? Pois então, nem sabia que ela era judia. O rei assina, sela ali uma decisão de extermínio, marca-se uma data, comunica-se, então, aos povos, para que onde estivesse judeu, no dia tal era para exterminar todos os judeus. Essa notícia se espalha no império. E nesse tempo, Deus levanta Mordecai, esse homem, e ele começa a orar pela nação, clamar pela nação. A Bíblia diz que ele coloca pano de saco e cinza, com ele todos os judeus. Amado, se aquela sentença fosse cumprida, de qual descendência Jesus nasceria? Para você entender a importância desta passagem das Escrituras. E Deus, de uma maneira milagrosa, né, coloca alguém dentro do palácio. Ali está uma rainha. Mas dentro do palácio,
Esther está literalmente vivendo no outro mundo, ela está alheia ao que está acontecendo. Os seus irmãos estão para serem exterminados em poucos dias e ela está se embelezando. Ela está cuidando da vida dela. Ela está preocupada com as coisas pessoais, ela não consegue ter um olhar amplo da realidade da sua nação. Provavelmente ela nem sabia de que a decisão era para liquidar o seu próprio povo. Até que essa notícia bate lá. Mordecai manda avisar para ela. Fala, você está no palácio, você está se dando bem aí, está tudo bem com você. Os seus irmãos, o seu povo vai morrer. E quem sabe, não é para essa conjuntura que Deus te levantou. Será que Deus ia colocar você aí dentro? Se Ele não tivesse propósito para você, não tivesse planos para a sua vida. Deus tinha planos, ou melhor, Deus tem planos muito mais altos que os nossos, meus irmãos. A Bíblia diz que o caminho do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Somos limitados, vemos somente uma situação, às vezes a nossa situação. A gente chora as nossas dores sem olhar para a dor do outro. Lutamos pelo nosso pão, em detrimento de o outro vai passar fome. Estando nós na nossa zona de conforto, costumamos ficar bem. Estamos bem. Tenho saúde, tenho provisão, tenho tudo. Mas e o outro? Cadê o coração compassivo? Cadê a misericórdia? Então, é nesse contexto que Mordecai levanta e faz uma pergunta para ela. Quem sabe, se não foi por causa disso que você foi coroada rainha? Foi por causa desse momento. Será que não foi para esse momento que Deus te colocou aí? Foi para essa conjuntura? Talvez você pense assim, olha, mas eu sou a única ou o único convertido da minha família. Louvado seja Deus, esse é o momento. Por que Deus colocou você? Blindou você, privilégio que você recebeu. Você foi chamado para lugares que outros não foram. Deus estava te colocando num lugar de honra para você ser uma bênção, entender o seu tempo. Quem sabe não foi para este momento que Deus te levantou. Essa pergunta trouxe identidade, trouxe missão, trouxe sentido para a vida de Esther. O que ela estava fazendo naquele palácio? Eu sou rainha. Ou era uma vida diminuta que ela estava vivendo, porque a visão dela era míope, da grandeza do que Deus ia fazer através da vida dela. Agora, finalmente consciente, ela passa a agir. De maneira consciente, ela aproveita o seu momento, ela toma atitudes que salvam o seu povo. Na história, Amã, e se você ler o texto todo com os seus contextos, Amã preparou uma forca para Mordecai, mas ele que foi enforcado nessa forca. O que ele desejou e planejou para o outro aconteceu com ele. Descobriu-se quem ele era. A nação que ia ser aniquilada foi livrada pelo Senhor. O rei não podia voltar atrás na decisão de extermínio, mas ele deu uma ordem para os judeus: pode resistir, vocês podem lutar. Houve uma resistência, a nação de Israel se fortaleceu dentro do cativeiro, se livraram daquela aniquilação, daquela destruição. Assim como Esther, eu e você não estamos aqui por acaso.
Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui apenas como enfeite neste mundo. Deus tem um propósito muito importante nas nossas vidas. Nós não somos aqui objetos decorativos da história. Nós interagimos com a história, Deus nos usa na história, Deus nos colocou para uma conjuntura específica, para um momento. Então o desafio nesta noite, meus irmãos, é dispor para o seu momento, se disponha para o seu momento. Peso, velocidade e força, é o grande momento da sua vida. O que você fará dele? Do seu grande momento. E eu quero, a partir desse texto, meus irmãos, trazer 3 decisões importantes que podem mudar e podem salvar vidas. A primeira decisão importante é a seguinte: tome conhecimento do que se passa à sua volta. Tome conhecimento do que se passa à sua volta. Saia da zona de conforto. Levante os olhos e veja. O nosso costume é olhar para as nossas coisas, para os nossos problemas. Estamos andando de cabeça baixa. Tem gente que não vê os campos branquejando porque não levanta a cabeça. Não levanta a cabeça. Diz o texto, versículo 4 e 5: então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram saber com o que a rainha muito se doeu. Ela não sabia o que estava acontecendo. Estava no palácio, muita festa, tudo bom, todo mundo servindo, cheio de gente para cuidar dela. Banho de rosas todo dia. Alheia a tudo que estava acontecendo. Tem gente que mora no mesmo prédio há 30 anos, não sabe o que acontece no apartamento do lado, no apartamento de cima, no apartamento de frente, o que está acontecendo com o porteiro. Entra e sai, sem notar ninguém. Sem notar ninguém. Pessoas passam tristes, a pessoa passa como se não tivesse acontecendo nada. A sociedade está se decompondo e ele está bem. Enquanto eu estiver bem, enquanto eu tiver pão, água e veste, está bom. Amados, vivemos num mundo do uns aos outros. Do uns aos outros, é diferente. Não podemos ser crentes alheios ao que está acontecendo. Não podemos ficar presos na nossa zona de conforto, achando que sua vida está muito boa e isso seja suficiente. Isso é vida medíocre, sem o Evangelho. Quando o Evangelho entra na nossa vida, nos transforma. Passamos a olhar onde há necessidade, onde nós podemos ser uma bênção, instrumentos de Deus na vida de pessoas. Quando Jesus voltar, não podemos fazer mais nada, tudo deveria ter sido feito. Teve gente que teve fome, ninguém deu de comer, teve sede, ninguém deu de beber, estava preso, ninguém foi visitar, estava enfermo, ninguém foi lá ver, estava frio, ninguém aqueceu, estava nu, ninguém vestiu. Passou o momento. Passou o momento. Era o tempo. A rainha tinha tudo o que queria, tinha conforto, tinha poder, autoridade, recurso, mas o seu povo estava na pior, sentenciado, condenado por um homem vingativo à morte. A sua descendência seria exterminada. E o pior, o Redentor não nasceria da família real. E se Jesus não nascesse, Esther também ia queimar no fogo do inferno. É só fazer os cálculos, irmão. Achando que ela estava se defendendo, ela estava esquecendo dos demais. Amados, quando nós não aproveitamos o nosso momento, não saímos da zona de conforto, nós corremos risco tanto quanto os demais. Tem gente que acha que está se dando bem no país quando o país está em crise. Ele precisa olhar por todo, ele precisa se ajudar outros que estão passando por dificuldades. Sabe por quê? Porque se o país quebrar, todo mundo quebra. Se estourar uma guerra na nação, a guerra é para todo mundo.
Se estabelecer uma epidemia na nação, é para todo mundo. É para todo mundo, toda a nação sofre. Aquele homem louco, incitado por Satanás, queria exterminar a nação, e ela estava alheia à realidade, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Você tem ideia, você tem, meu irmão, conhecimento das reais necessidades que os seus irmãos em Cristo passam hoje? Ah, isso é função da diaconia. Não está na Bíblia, não. Os diáconos só podem assistir daquilo que eles tomam conhecimento. Tinha alguém enfermo, tinha alguém necessitado, tinha alguém passando aperto, tinha alguém que precisava marcar uma consulta num posto médico. Alguém podia fazer. Mas sempre tem alguém que empurra para outrem. Esse é o momento. Você tem conhecimento real de como anda a sua igreja? Pastor, o ar-condicionado está ótimo. Os bancos são bons. Os músicos são excelentes. Os obreiros são bons, os funcionários estão todos recebendo em dia. Você tem assim, conhecimento das reais situações da igreja, das necessidades da igreja? Você sabe os apertos que o administrador passa todo mês, todo mês? Ainda bem que é um dom. Zé Carlos, os apertos que ele passa. Fazer mágica todo mês. E muitas vezes você retendo o seu dízimo. Por vaidade pessoal. Pecando contra você, contra Deus e contra a sua igreja. Você sabendo que tem alguém internado e você liga para o pastor visitar, mas você não foi lá ainda? Você acha que isso é suficiente? Você acha que Deus não vai te cobrar isso? Você não participou ativamente? O seu pastor tenta dar conta do que pode. E disso eu dou conta a Deus. Mas tem coisas que muitos irmãos vão dar conta um dia, negligentes. Continuam no palácio, confortáveis. Você tem ideia de quantos missionários dependem das arrecadações da igreja? Quantos projetos? Quantos materiais poderiam ser adquiridos para edificar crianças? Amados, os projetos param quando param os recursos. Os projetos param quando param os voluntários. A igreja de São Vicente tem recursos que dependem de Deus, em primeiro lugar. Mas dependemos também de pessoas que se disponham para servir. Talvez você seja um gigante no seu trabalho. Brilhante lá. Mas você não usa metade dos seus dons para o reino de Deus. Zona de conforto. Lá você é um professor brilhante, um profissional brilhante. Você poderia usar seu talento também no reino. Mas ele só serve lá para você ganhar seu pão. Quem sabe Mordecai vai ter que bater sua porta dizendo: estamos todos correndo risco. Tome conhecimento do que se passa à sua volta. Saia da sua zona de conforto. Talvez a única informação que você tem a respeito da sua igreja não seja de uma fonte confiável. Está tudo bem lá. Está tudo bem porque a igreja é produzida e conduzida pela graça de Deus. Mas pode estar tudo bem, pode não estar bem. Pode não estar bem, precisando de você. Perdemos um irmão querido esses dias e agora está assim. Quem vai no lugar dele? É como se fosse uma crucificação. Quem vai morrer no lugar? O Armando passou, precisamos de outros se disporem a fazer o mesmo, não somente de outros, muitos outros, e nós temos no nosso meio e precisam se dispor. O pastor não vai acumular função de diácono, violeiro e cuidador de gente lá em centro de recuperação. Não vai dar. Alguém vai ter que sair do palácio para fazê-lo. Se colocar no lugar.
É o seu momento. Esse é o momento. Diz o texto do versículo 13: não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Não acha porque está tudo bem com você, agora, que vai continuar assim. Se a coisa ir mal, você também vai mal. Mordecai, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, deu uma cajadada na Esther, falou assim: sai da sua zona de conforto, filha. Tira a maquiagem, vai estragar um pouco suas unhas, você está muito bonitinha. Olha para o seu povo, todo mundo vai morrer, e se o povo morrer, o Redentor não vem, e se o Redentor não vem, você vai para o inferno, Esther. Acorda, você também está morrendo junto, anestesiada, alheia. Tome conhecimento do que está acontecendo. Saia da sua zona de conforto. Você está indo bem? Está prosperando, irmão? Os outros irmãos estão prosperando? Você está aplicando isso no reino de Deus? Não. Você acha que você vai sair ileso? Você não vai canalizar as bênçãos de Deus na sua vida, na vida da igreja? Do corpo? Então você não faz parte dele. Porque quando um se alegra, todos se alegram. Quando um sofre, todos sofrem. É o corpo vivo. Quantas vidas ainda não ouviram o Evangelho? E você não sai da sua zona de conforto, sabendo que está ali do seu lado. Do seu lado. Oportunidades que Deus te deu. Quantos necessitados ainda estão à sua porta e você não tomou conhecimento? Estava ali. Não vou nem olhar, porque se eu olhar, o Senhor Jesus disse assim: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Quando a gente faz essa oração é porque a gente não quer se dispor. Porque se você orar ao Senhor para Deus mandar missionários, Ele pode dizer assim: você é o cara, é você menina, é você ancião que eu estou chamando, é agora, é seu momento. Quer ver um milagre acontecer na sua família? Se disponha a ser você o instrumento de Deus. É o seu tempo. Sai da sua zona de conforto. O bom da obra é que não é nossa, é obra do Senhor. Ele supre sempre na obra. O texto é muito bonito. Diz assim: porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. A obra é do Senhor. O seu momento vai passar. Você vai ter perdido a oportunidade de ter sido uma bênção naquele tempo. De estar na brecha, no lugar certo, na hora certa, na medida certa, na medida de Deus, no tempo de Deus certinho, de ser um instrumento do Senhor. Se você se calar, passou. A segunda lição importante que nós encontramos nesse texto é a seguinte: não se cale diante do fatalismo do mundo. Seja você o agente de transformação. Não se cale diante do fatalismo do mundo. O mundo diz assim: não dá mais, não tem jeito, já está sentenciado, o rei já pôs o anel, e a lei dos persas não muda. Uma vez sentenciada, a sentença terá que ser cumprida, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Não se cale diante do fatalismo do mundo, seja você o agente de transformação. O texto diz: porque se te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Olha a fé de Mordecai. Ele não se cala. Ele está dizendo para Esther: não se cale, não se cale. Se o rei não mudar a sentença, Deus muda. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. O Rei soberano governa, o trono dos céus não está vazio. E se o trono da terra imprime leis iníquas, injustas, o Rei dos Reis aplica a sua justiça no tempo certo, com livramento, com socorro para o seu povo. Ele é Senhor, e Ele está presente, agindo na história.
O nosso Deus não tomou uma viagem distante, está longe, na verdade Ele está presente nas nossas vidas. Ele está presente. Deus te deu uma boca e 2 pés. Você é um profeta de Deus nessa terra, você é um profeta de Deus. Não se cale diante da sua geração, não se cale. É tempo de profetizar, é tempo de profetizar, de ser boca de Deus na terra. Enquanto o mundo está debaixo de um fatalismo, dizendo que não dá, não dá, não dá, você tem que dizer assim: com Jesus dá, com Jesus sempre dá, com Jesus dá. Abrir sua boca e falar das coisas boas, do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus pode fazer. Quando nós recebemos muitas notícias missionárias, as notícias é que há perseguição, que há muita morte, que há muito isso, que há muito aquilo, que há muito problema, que há muito falta de recursos, que há poucos missionários. Mas nós precisamos ouvir uma outra história também, do que Deus está fazendo com os poucos missionários, da igreja que está se levantando, do povo que está em enfrentamento, daquele que morreu entregando sua vida por outros, pelo evangelho que está florescendo, pelos recursos que Deus provê, pela graça que Deus manifesta, pelos sinais e prodígios que Ele está operando. Hoje tem gente ressuscitando dos mortos em nome de Jesus, tem gente sendo curado, tem gente pregando o evangelho a despeito de grande perseguição, no coração do ataque do Estado Islâmico está tendo um avivamento, querido. A oração da igreja na Síria não é para acabar a guerra, é para a guerra continuar, porque nunca alcançaram tanta gente como nesses tempos. Mata-se um crente, nasce 1000, o evangelho florescendo, onde nunca floresceu. Tem notícia boa acontecendo, tem muito sangue sendo derramado, uma cota de mártires está sendo dada naquela nação, mas o evangelho está sendo plantado. Votos de um profeta. Os votos de um profeta eram 2 votos que eram feitos, 2 cláusulas tinha no voto do profeta: vou onde Deus mandar, falarei o que Deus mandar falar. É isso aí. Eram os 2 votos que o profeta fazia quando assumia o ministério profético. Esses votos estão sobre nós, no nosso momento. Onde é que Deus está me colocando, onde Ele está te colocando para ser boca de Deus, para exortar, para confrontar, para pregar, para desafiar, para animar, para edificar, para ser instrumento do Senhor. Quem sabe o seu trabalho está precisando de uma voz profética e você está lá, está precisando de pés formosos, e os seus pés estão formosos, mas está cheio de calos, ou está confortável com sandálias, zona de conforto. Quem sabe Deus está te chamando para esse tempo. Amado Rei dos Reis nos chama para sermos embaixadores, para irmos, para falarmos aos povos, para abrirmos nossa boca, para profetizarmos às nações. Não podemos nos calar diante do fatalismo. Não podemos nos calar diante do fatalismo. Nós somos agentes de transformação, é através de nós. Nós lemos hoje de manhã o texto de Coríntios, que Deus reconciliou-nos com Ele, para que nós sejamos agentes de reconciliação, agentes de transformação. Quando nós ouvimos notícias pelo mundo, notícias que nos amedrontam, guerras, violências, injustiças, mortes, enfermidades, catástrofes, maldades espalhando, enganos, o mundo está dizendo que não tem jeito, que as sentenças já estão proferidas, que todos estão mortos. Isso é fatalismo. Isso é dizer que Deus não está reinando. Mas tem crianças nascendo, tem jardins florescendo, tem vidas sendo transformadas, tem missionários se dispondo, eis-me aqui. Tem avivamentos acontecendo. A igreja do Senhor Jesus nunca cresceu tanto quanto na nossa época. Nunca cresceu tanto. Um milagre. Mas estão dizendo, a igreja está morrendo.
Tem crentes morrendo, mas a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se eu me calar, socorro de outro lugar virá. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Se eu me calar, socorro de outro lugar terá. Livramento de outro lugar terá. Outro missionário Deus vai levantar. Outra boca de Deus vai levantar. Eu perdi a minha oportunidade. Serei como o rei Saul. Morrerei à míngua. Rejeitado. Porque perdi o tempo da visitação de Deus na minha vida. Passou o momento, peso, velocidade e força. Passou meu tempo. Era para aquele momento que Deus queria me usar. Foi para isso que Ele me pôs ali, com um propósito. Com um propósito. A sociedade está dizendo que a família não tem jeito, que a violência não tem jeito, que as drogas não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito. Mas o Evangelho ecoa em todas as partes do mundo dizendo, tem jeito. Com Jesus tem jeito, é possível. É possível, sim, tem jeito. Com Jesus tem jeito para a família, tem jeito para o casamento ruim, tem jeito para o filho desobediente, tem jeito para o patrão difícil, duro, tem jeito para o pecador. Com Jesus tem jeito. Quando ele entra na história, até um perseguidor se torna missionário. Perseguido agora. Quando ele entra na história, o profeta Fujão vai pregar em Nínive, nem que seja força, mas vai em Nínive. Quando ele entra na história, José não morre na casa de Potifar, ele brilha. Ele alimenta o mundo da sua época, ele sustenta o mundo da sua época. Não tem fatalismo no reino de Deus, tem ação soberana, previdente. Deus está agindo, amado. Está agindo. O livro de Esther não está alheio às Escrituras, na verdade ele está patente às Escrituras, para falar que a obra da redenção ia ser consumada. Deus estava governando, o povo dele não seria aniquilado. As portas do inferno não iriam prevalecer. Não se cale. Seja você um agente de transformação no seu tempo. Terceira e última lição, ou decisão importante. Disponha para o seu momento. Disponha para o seu momento. Ainda que seja por sacrifício, disponha para o seu momento. Não se amedronte, não se cale, não se covarde, disponha para o seu momento, ainda que lhe custe algo, ainda que lhe seja difícil. Diz o texto, versículo 14 até o 16, diz assim, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. 16, depois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei se perecer, pereci. Esther toma uma decisão. Toma uma decisão, ela se dispõe para o seu tempo, para o seu momento, ainda que isso lhe custasse a vida. Ainda que isso lhe custasse a vida, ela sai da zona de conforto, ela se arrisca agora, ela tira dias de jejum e oração, ela se prepara para a morte, para o pior, se necessário fosse. Ela entendeu o momento da visitação de Deus. Amado, você não existe aqui por acaso. Não é sem propósito que você está aqui, que pertence à família A ou B. Não é sem propósito que você está nessa geração, nesta época, nesse contexto, mora neste bairro, nessa cidade, estudou nesta ou naquela escola, fez este ou aquele curso, trabalha nesta ou na outra empresa, ou trabalha numa determinada função. Não é por acaso. Não é porque não tinha nada para fazer. Não é porque tudo deu errado na sua vida, não. É porque Deus tem os seus planos. Não foi José que foi de boa vontade para o Egito, falei, vou para o Egito, vou ficar preso no Egito, vou ser escravo no Egito. Não, tudo parecia fatalismo, tudo parecia fatalidade. Era plano de Deus, era propósito de Deus. Deus tem os seus planos. Não é por acaso que você está nessa igreja.
É para você florescer onde você está plantado. É para você entender o seu momento. É para uma ação sobrenatural de Deus. Você é quem é por uma razão. Você não é um acidente, amado. Você faz parte dos planos maravilhosos, soberanos de Deus. Entenda que Deus faz tudo com um fim. E você é um instrumento, um vaso útil na mão dEle. Ele quer te colocar em lugares estratégicos. Ele quer te colocar em lugares onde você possa ser uma bênção, não para o seu bem-estar, mas para você entender o seu momento, e esse é seu momento, de você ser uma bênção. Peça a Deus para lhe mostrar o que Ele quer que você faça com a sua vida. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Para que o Senhor me chamou, Senhor? Quem sabe não foi para esse momento. O Eterno te chamou para esse tempo, para esse tempo. O que você vai fazer da vida que Ele te emprestou? Do chamado, das capacitações que Ele te deu. A vida não consiste em comer e beber e vestir. É muito mais que isso. Deus te criou para algo a mais. Pergunte para Ele hoje, qual é o motivo, Senhor, pelo qual o Senhor me criou? O Senhor me colocou nesta família. O Senhor me colocou nesta situação difícil. Talvez você não esteja vendo ainda. Talvez você não esteja sentindo. Não importa, creia que Deus te colocou porque Ele tem um propósito. Esteja pronto. Disponha para o seu momento. Disponha. Deus tem uma missão. Compreenda melhor a missão que Ele te deu. Compreenda a missão. Peça em oração para Ele te direcionar melhor nas suas orações, para você não orar segundo os seus desejos pessoais, seu bem-estar, mas segundo o seu propósito, vontade e graça, para que Ele faça na sua vida o que é a vontade dEle. Fala, Pai, revela a tua vontade a mim, me ensina a amar seus planos, os planos que o Senhor fez antes da fundação do mundo, para quais eu deveria andar neles. Me mostra seus planos, Senhor. Peça para Deus te dar um ouvido sensível para você conseguir ouvir a voz dEle, a direção dEle. Quem sabe não foi para esse tempo, para essa circunstância, para essa conjuntura, para esse momento que você foi levantado. Terrível coisa é morrer sem propósito. Sem propósito, não ter cumprido o que Deus te preparou para você cumprir. Essa mulher não ia estar nem nessa história, e não leríamos a história dela, se nesta conjuntura ela não tivesse entendido o seu chamado. Ela não estava no palácio por estar. O importante não era o bem-estar de Esther, era o que Deus queria de Esther, o que Deus queria na vida dela. Deus vai colocar você no lugar onde você deve estar, para cumprir a missão que Ele te deu, que Ele planejou. Deixe que o José da casa de Potifar se torne o governador do Egito. Deixe que a Radassa se torne a Esther que Deus queria que ela se tornasse. Entenda o seu tempo. Tome a postura definitiva em relação a quem é você neste planeta, o que você está fazendo aqui, qual é a vontade de Deus para a sua vida, e se disponha para o seu momento. O seu momento. Fala, esse é meu momento, Deus vai me usar.
Deus vai me usar. Deus vai me usar com toda velocidade, com todo o peso, com toda a força. Deus vai me usar. Paulo entendeu o momento dele e não desperdiçou. Não desperdiçou. Viveu uma vida impoluta, viveu uma vida cheia de graça, perdeu todos os títulos romanos que ele tinha, mas combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Os céus aguardavam ansiosamente a volta do filho Paulo, com a missão cumprida. Disponha para o seu momento. Como é que você tem vivido o seu momento? Como é que você tem lidado com o seu momento? Talvez Deus te levantou para esse tempo, para restaurar a sua família. E Deus começou através de você, para restaurar a sua família, seus filhos, seu casamento, para transformar seu bairro, sua cidade, para ser socorro de alguém. E você vai ouvir assim de alguém: foi Deus que te mandou. Foi mesmo, eu estou aqui porque Ele quer. Um dos pastores de Alepo estava no Líbano há poucos dias. Bombas caindo em cima da sua igreja, matando o seu povo. E ele podia escapar. Tentaram segurar ele na base. Ele falou assim: não posso ficar aqui. É o momento de Deus. Eu tenho que estar lá, no meio do povo de Deus, liderando o povo de Deus. A vida não é preciosa mais para mim, contanto que eu cumpra a missão que Jesus me chamou. Quem sabe Deus está transformando sua vida hoje, para você liderar uma grande transformação. Quem sabe nesses bancos estão sentados gente que vai fazer uma diferença na nossa nação. Que Deus está te chamando, será seu momento. Se prepare, porque você será usado pelo Senhor.